tá ligado? Meu problema com filmes interativos. Vamos dar uma olhadinha, né? Acho que esse vale a pena também. Se você já viu ou ouviu falar de filmes como Black Mirror Bandersnatch, Carmen Sandiego e aquele especial do Bear Grylls Sobrevivendo na Floresta, você provavelmente tem uma ideia do que seja um filme interativo. Por mais que esse conceito não seja muito recente, na verdade você vai ver que ele é antigo pra caramba, a Netflix nos últimos anos fez questão de reviver esse gênero. E não só reviver, como lotar o seu catálogo desse tipo de filme. A ideia é bem simples. Em vez de você ter aquela experiência tradicional e linear de um filme, você poderia interagir com as escolhas dos personagens, assim criando o seu próprio final. E quando eu digo próprio final, eu tô falando de um pré-estabelecido pelos criadores e você entendeu. No papel eu tenho que admitir que isso é muito foda, sabe? Ter a liberdade de criar várias ramificações e poder assistir aquela obra várias vezes buscando cada final diferente, poder criar discussões com seus amigos ou só ficar levantando teorias mirabolantes, assim como eu fiz em 2018. Sim, tem um vídeo meu sobre o Bandersnatch, mas na prática não é bem assim que acontece. As histórias desses filmes costumam ser bem rasas e previsíveis, o investimento nesse tipo de obra é bem baixo, o que reflete no interesse das pessoas, que também é baixo, e no fundo mesmo, filmes interativos são uma receita nítida para o fracasso. Na real, deixa eu reformular. Filmes interativos são o próprio fracasso. Mas calma aí que eu tô me adiantando. Melhor do que só jogar essa opinião na sua cara é provar que ela tá certa. Então vem comigo porque eu vou te mostrar por que os filmes interativos não só são ruins, como eles simplesmente não fazem sentido existir. Quando eu disse lá atrás que o conceito da mídia interativa não era recente, eu não tava brincando não. Em 1954, uma empresa chamada Capital Projector criou... Tá, vamos ver agora. Agora é pra ser agora que ele manda a braba, tá ligado? o primeiro FMV da história, ou Full Motion Video, que é nada mais nada menos que uma experiência interativa utilizando gravações reais, um sistema de escolhas e, obviamente, uma abordagem cinematográfica. A ideia do autoteste, o jogo da Capitol, como diz no próprio cartaz original da época, era ser uma forma revolucionária de te ajudar a aprender a dirigir. Afinal, você poderia ter todas as instruções básicas sentado em uma sala, em vez de correr o risco de sair com teu carro e bater num poste. Os Full Motion Videos foram evoluindo ao longo da... Seria uma boa ideia, né, mano? Espero que tenha dado bom, pelo menos um pouco, sabe? Porque, né, sei lá, é justo. das décadas. Até mesmo saíram dessa máxima de precisarem ser gravações reais e realmente fizeram bastante sucesso. Um exemplo bem popular é o Dragon's Lair, que é um FMV lançado em 83, em que você controla um guerreiro que precisa derrotar um grande dragão verde para salvar uma donzela em perigo. A diferença desse jogo é que você não realmente controlava o personagem o tempo todo, e sim você controlava as ações que ele ia fazer, a animação que ele ia ter em seguida, e se por um lado isso era bacana, já que você praticamente estava vendo um filme animado, por outro lado isso prejudicava um pouco na própria jogabilidade, já que, como os gráficos eram muito bons, e isso demandava muito esforço, eles tinham que pegar um pouco na mecânica, então você só conseguia escolher qual ação o personagem ia fazer em seguida e assistir ele fazendo, em vez de realmente conseguir fazer a animação. Enfim, se você tá achando essas cenas aí familiares, talvez seja porque ele apareceu em Stranger Things como um dos jogos de fliperama principais que os protagonistas gostavam de jogar. Então, além de ser muito bonito, ele ficou bem popular nos últimos tempos. Outro jogo de arcade muito popular que utilizava o mesmo conceito Eu não assisti Stranger Things, então eu não faço ideia. foi Who Shoot Johnny Rock, que era um jogo interativo em que você acompanhava uma investigação com uma mulher que alegava que alguém tinha atirado no seu namorado, e era a sua função como detetive descobrir quem era essa pessoa. A viagem desse Isso parece interessante, gosto desse negócio de detetive resolvendo casos. jogo é que, enquanto você está tentando colher as pistas e entender as coisas, você também controlava uma mira durante o jogo que te permitia realmente matar pessoas que ficavam invadindo seu escritório e atrapalhando sua investigação. E assim, por mais que pareça muito tosco você vendo agora, e realmente é muito tosco, cara, quando eu era criança isso era muito foda. Eu gostava, pelo menos. É uma boa ideia, mano. Tipo, pode ser tosco, mas é divertido. Não é porque é tosco necessariamente que é ruim, sabe? E por último, né, pra não ficar fazendo um vídeo só de recomendação de jogo antigo, eu preciso dar uma menção honrosa pro Phantasmagoria, de 95, que marcou muito a minha infância. E por mais que os cenários 3D pré-renderizados possam parecer horríveis hoje em dia, você tem que admitir, sabe, essa estética da personagem nesse mundo, que obviamente não é natural, é estranhamente boa. É um estranho que te fascina, tá ligado? E eu fiquei muito feliz de revisitar esse jogo escrevendo esse roteiro. Não sei, eu gosto como a estética, a qualidade do som e a trilha sonora transformam completamente a vibe desse jogo. Porque Tá, beleza.
Vou baixar o som do bagulho. O meu som não tem tanto como aumentar não, cara. Já tá no máximo. Se ele fosse refeito atualmente, com a tecnologia atual e sem as limitações da época, eu tenho muita convicção que ele perderia o seu maior triunfo, o fato de ser extremamente esquisito. Porra, mano. Tá na minha frente o bagulho, velho. Quer que eu enfie ele na boca, mano? Enfim, eu acho que você conseguiu perceber uma coisa em comum com cada exemplo que eu dei. E essa coisa em comum também serve pra qualquer filme V lançado recentemente. Sorry, Erika, ou até o mais novo Immortality. Todos eles são jogos. Não filmes, não séries, e sim, jogos. Existe um jogo de 2008 chamado Dear Esther. Aí, ó, começou, mano. Eu até me perdi no vídeo, mano. Ele entrou em jogo agora, não era filme? Não era filme? Porra. Porra. Nesse jogo você não tem nenhum objetivo claro. Você não tem inimigos, não tem puzzles, não tem intrigas e muito menos desafios. Você simplesmente anda por uma ilha abandonada do Reino Unido. Sim, mano, tá geral perdido, tá ligado? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Tá, pera aí, mano, vamos voltar um pouco. Vamos voltar. Ele tava falando sobre os jogos, que são os filmes que são interativos, né? Tu interage com os filmes. Ele tava falando que tinha uns que eram legais. E aí ele mostrou aquele da menininha ali. Eu parei de fazer sentido pra mim aqui, ó, tá ligado? Ele tava mostrando esse da menininha. Extremamente esquisito. Só que isso é um jogo, eu não entendi porque. O que tem a ver com filme? Enfim, eu acho que você conseguiu perceber uma coisa em comum com cada exemplo que eu dei. E essa coisa em comum também serve pra qualquer filme V lançado recentemente. Harry Story, Erika ou até o mais novo Immortality. Todos eles são jogos. Não filmes, não séries, e sim, jogos. Faz sentido, porra. Aí é o ponto que ele queria chegar, pô. Os filmes interativos não são filmes, são jogos. Por isso que ele tava falando de jogo. Existe um jogo de 2008 chamado Dear Esther. Nesse jogo você não tem nenhum objetivo claro. Você não tem inimigos, não tem puzzles, não tem intrigas e muito menos desafios. Você simplesmente anda por uma ilha abandonada do Reino Unido enquanto lê aquelas caixas de texto e vai lentamente entendendo toda a história do local. Isso é o que a gente chama, a grosso modo, de jogo narrativo. Claro que existem centenas de jogos narrativos que lhe apresentam muito mais mecânicas e problemáticas que Dear Esther, mas eu quis propositalmente pegar um jogo assim. Propositalmente pegar um jogo cru. Cara, eu acho que eu tenho esse jogo. Eu tenho ele no Amazon Games. Vamos checar. Eu vou checar ao vivo agora. Dear Esther. Já se falou. Calma aí, como é que ele tá falando? Pera aí. Vamos ver. Todos os jogos, vamos ver aqui. Dear. Aí, ó, porra, falei que eu tenho esse jogo, mano. Brabo demais, mano. Tá, mas vamos ver. Tá, então esse jogo é um jogo interativo que ele é bem vazio. É só, tipo, caminhar e ler as paradas mesmo. Aí tem ali um pedaço do jogo, né? Jesus falou de um parque eólico aqui fora. Longe da raiva e da intolerância das massas. O mar, disseram eles, é muito agitado para as turbinas aguentarem. E eles claramente nunca vieram aqui para experimentar a calmaria de si mesmos. Mas tá foda esse espaçamento aqui, né? Eles, o C aqui, o resto laramente aqui. Porra. Experimentar a calmaria de si mesmo. Pessoalmente eu teria apoiado. Turbina seria um refúgio contemporâneo adequado para um eremita. A revolução e a permanência. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Como a sua única função direta como jogador é andar e chegar até o próximo ponto para entender um pouco mais da história, é possível dizer que se o jogo andasse por você, ou seja, se você não precisasse controlar nada, Dear Esther se tornaria um filme, uma experiência narrativa não interativa. Tanto que, por conta Faz disso, sentido. muita gente não conseguiu aproveitar e nem gostar do jogo, já que para eles, um dos pontos negativos é que a única coisa que você faz no jogo é andar e ouvir uma história.
E é engraçado porque as pessoas realmente parecem não gostar muito desse gênero de Walking Simulator. E você sabe muito bem do jogo que eu tô falando. Enfim, o motivo pelo qual muitas pessoas não gostaram de The Esther é o mesmo motivo pelo qual eu e muitas outras pessoas não gostam de filmes interativos, que é algo que eu carinhosamente apelidei de expectativa de mídia. A expectativa de mídia é aquela situação em que você não tem certeza do que esperar de uma obra, afinal, tudo pode acontecer, é uma obra artística, mas você tem certeza do que não esperar dessa obra. Por exemplo, se você está... Caralho, esse cara transcendeu, mano. Realmente, tipo, a gente tem... Eu gostei do Bear Grylls na Netflix, refutado. Cara, eu joguei o Bear Grylls na Netflix, na real, mano. Eu achei que, tipo, ele fosse mais complexo. Eu achei ele muito simplista. Mas eu matei o Bear Grylls e isso é legal. Outra coisa que eu queria falar, mano, é que, tipo, realmente, mano, a gente vai com uma expectativa, assim... Tipo... Bem o que ele falou ali, sabe? Tipo, a gente vai com uma expectativa, chega na hora, é outra parada, tá ligado? A gente vai com a expectativa do que a gente não quer ver, tá ligado? A gente sempre, tipo, é interessante isso. Tipo, geralmente o pessoal tem mente aberta pra coisas diferentes, tá ligado? Mas ele tem uma lista de coisas que ele não quer ver. Se tiver alguma dessas coisas, fodeu. Sim, porra, eu matei o Bear Grylls, velho. Eu fiz ele ir por uma floresta de uns bagulho lá que não podia ir, lá, uns negócios de lama lá. E ele se fudeu. ouvindo uma música. Você sabe que o seu artista não vai parar de cantar do nada para começar um podcast sobre agronegócio. Assim como você não espera que em um jogo, onde se pressupõe Ó, o Valorant ali, tu viu? interativa, a sua maior participação vai ser andar. Porque para a expectativa da maioria das pessoas, um jogo precisa ser muito mais interativo. Você precisa poder atirar, se esconder, craftar itens, mudar sua história e etc. E por fim, você não espera que em um filme, onde se pressupõe uma obra não interativa e linear, ter que parar tudo para escolher o que o protagonista vai ou não vai fazer em seguida. Ter que quebrar sua própria imersão como espectador para decidir o que vai acontecer na história. Pior, assim, né? Se eu quero ouvir um podcast sobre algum negócio, Faz sentido. sei lá, ligo no programa do Primo Rico e não numa música do Pericles. Assim como se eu quiser ter algum senso de interatividade, eu jogo um jogo e não vejo um filme. Sacou? Não é sobre a obra ser ruim ou não, por mais que a maioria seja, é muito mais sobre expectativas e... É o cuzão, velho. Não, mano, sei lá, velho, tipo... São experimentos, tá ligado? A gente tem que experimentar, eu acho. Os caras estão experimentando. Até agora não apareceu nada muito interessante, assim, pra se fazer, mas... desejos impostos naquela obra. E quando a gente tá falando do público da Netflix, eu tenho bons motivos pra acreditar que a expectativa deles não é jogar joguinhos narrativos no meio do seu filme. Você pode gostar, eu posso gostar, mas a grande maioria não tem saco pra isso. Mas falando em qualidade, eu queria puxar um segundo ponto do porquê que os filmes interativos estão fadados ao fracasso, que é o roteiro. Por trás de uma boa história sempre tem muita técnica envolvida. Você provavelmente já ouviu falar do arquétipo da jornada do herói e de como uma história precisa ter seus núcleos bem resolvidos. Precisa apresentar bem os personagens, criar uma tensão, gerar o clímax e ter um desfecho bacana. Se durar muito, fica chato. Se durar pouco, incompleto. E se normalmente já é muito difícil criar uma boa história linear e tem muito filme por aí que pisa bem nessa bola, imagina criar uma história boa e... O cara tá mandando em direta pro Avatar 2, ó que filho da puta, mano. O filme é trimassa, meu. Sacanagem. muito ramificada, com não só um início, meio e fim, como os roteiristas normalmente fazem, mas sim várias ramificações em todos os momentos da história. Porque toda vez que você der duas opções para a pessoa que está vendo, você divide a sua história em 2. Então mais 2 opções você divide em 4, mais 2 você divide em 8, em 16 e você entendeu. Dá a possibilidade de escolha para o espectador, faz o seu roteiro ficar extremamente mais complexo. E quanto mais complexo o seu roteiro fica, mais difícil fazer esse amontoado. Verdade. Tipo, eu tava tentando... Que eu fiz um livro, né? E o livro... Tipo, é uma pira, sabe? Tu já tem que se esforçar pra encaixar tudo certinho, sabe? Tipo, é bem difícil, mano. E, tipo, eu até tentei criar uma vez uma light novel, que é, tipo, aqueles anime que... de escolha, joguinho de anime meio que de escolha, sabe? Tu vai conversando com os malucos, vai fazendo as escolhas, assim. E, cara, é, tipo, literalmente a mesma coisa que tu faz no filme linear, só que vezes 2, porque, tipo...
a partir do momento que tu escolhe fazer outra coisa, tu tem que explicar tudo aquilo que vai acontecer diante daquelas escolhas, e tudo tem que ficar 100% conectado. Nossa, é muito trampo, mano. E esse pessoal aí, como é experimento, sabe? O pessoal tá fazendo um negócio tipo do Bear Grylls ali que é experimental. Eles não focam muito, sabe? Eles não se preocupam muito em contratar o roteirista foda. Às vezes contrata, mas é um cara. Eu acho que dependendo disso até seria um trabalho bom de fazer em equipe, sabe? Tipo uns 3 roteiristas assim. Aí bolava um bagulho muito foda, sabe? Super conectado. De informações tem algum sentido? E assim, se em jogos a gente aceita que muitas vezes uma escolha de diálogo diferente vai no máximo acrescentar uma linha de fala e depois volta para a história principal, em um filme isso não faz sentido. Porque se você vai se dar o trabalho de fazer uma obra interativa, para só adicionar umas 3 ou 4 linhas de diálogo diferentes, que não vão alterar em nada no final, então por que tu tá tendo esse trabalho? É algo tão fútil e pequeno que não vale a experiência da pessoa, e muito menos o esforço do criador. E como os roteiros acabam sendo mais simples, para conseguirem simplesmente existir, já que escrever 16 caminhos diferentes para cada 4 opções de jogador faria o filme ser quase infinito, faz com que cada opção do próprio jogador tenha menos importância. Porque ou o escritor é um gênio e realmente conseguiu escrever dezenas de caminhos únicos e muito bons, ou é tudo medíocre. E se tudo for medíocre, o final vai ser sempre mais ou menos, tirando, sei lá, qualquer vontade de você querer mergulhar nessa história. Afinal, uma coisa que a gente tem que admitir é que esses filmes normalmente são muito longos, que pra você ver todos os finais e pegar todos os caminhos, lá se vai umas 4, 5 horas de experiência. E se for ruim, pra que eu vou gastar 5 horas da minha vida nisso, tá ligado? Tá, isso faz sentido, mas, cara, será que ele viu todos assim? Eu nunca vi todos pra poder sair dizendo se é bom ou se é ruim. Não existe motivo pra sempre desistir. Não existe motivo pra filmes interativos existirem. Porque ou ela se assume inteiramente como um jogo, tipo a série do Trivia Quest ou do Cachorro Fugindo, e assim não precisa ter um roteiro bom e nem engana a expectativa de ninguém, ou ela tenta realmente ser uma obra cinematográfica e falha. E é até mesmo por isso que você não vê obras sérias sendo feitas nesse formato, porque simplesmente não vale a pena. Não existe investimento, não existe capacidade de criar uma boa história pela complexidade de se fazer um roteiro nesses moldes, e, terceiro, não existe público. Porque todo mundo que poderia gostar de qualquer uma dessas histórias não tá na Netflix, e sim na Steam. Afinal, essa bomba... Realmente, mano. Tipo, porra, ele só parece um hater. Cara, não, mas eu acho que o argumento dele não é ruim, sabe? Tipo, acho que o argumento dele é válido até. Porque, tipo, já existe uma categoria disso que é no mundo dos jogos, sabe? Mas eu acho que, tipo, realmente aquilo ali que ele falou tá certo. Tipo, não deve ter nenhum filme muito complexo com relação a isso, né, meu? Tipo, esse do Bear Grylls é um bagulho mais educativo, sabe? Não é tipo, sei lá, mano, eles não estão fazendo a série do The Last of Us ali, ou sei lá, Game of Thrones, tá ligado? Não precisa ser um negócio super complexo. Querendo ou não, ainda é um jogo. Ainda é um jogo, dizer, ele tá batendo na tecla aqui, é um jogo, não é um Essa é a página filme. do IMDb de Minecraft Story Mode da Telltale. A nota dele é 6.5. Essa é a página do IMDb de Minecraft Story Mode da Telltale na Netflix. A nota dele é 5.8. Sabe o que é que muda nesses dois aí? Então, nada. Os dois são a mesma coisa em locais diferentes. O mercado de full motion videos ele já é bem grande. O Immortality, como eu disse, ele foi indicado para melhor direção, melhor atuação e melhor narrativa do ano passado. O jogo é muito bom, justamente porque ele foi julgado e criado como um jogo. Agora, se lançasse o mesmo Immortality na Netflix, tratando ele como um filme, eu posso apostar com você que ele não concorreria ao Oscar. Porque são mídias diferentes, e mídias diferentes são vistas de formas diferentes pelas pessoas que consomem, e pelas pessoas que criticam que consomem. Então assim, eu queria terminar esse ensaio dizendo com todas as palavras que eu adoro esses jogos interativos. Não me entenda mal, Harry Story, por exemplo, foi o primeiro contato mais a fundo nesse gênero e eu me apaixonei. Dava uma imersão muito grande em resolver um mistério quando você via um cenário humano naquilo. Fazia tudo parecer mais sério, já que a pessoa em suposto perigo era uma pessoa real, e não um modelo 3D dublado. Outra boa experiência que eu tive foi Late Shift, Faz que, sentido. por mais que o roteiro não seja lá... Eu acho que se fosse lançado como videogame mesmo, seria mais interessante. Eu acho que o público que gostaria de ver tá em outro lugar, realmente. O público dos caras não deve estar na Steam, sabe? Até porque jogar com o controle da TV deve ser um saco, tá ligado? Eu gostei do Trivia Quest, mas
Jogar com o controle da TV é um saco mesmo. Eu acho que, sei lá, jogar com o teclado, mouse ali talvez seja muito mais interessante. Me deve até melhorar a experiência, ou um controle de play, tá ligado? Grandes coisas, a fluidez da história e ver o que foi feito com tão pouco me fez apreciar muito a experiência. E alguns finais são realmente bem interessantes, né? Sem querer dar muito spoiler por aqui. E como eu disse lá no início, o problema principal dos filmes interativos não é a qualidade, muito menos o investimento, e sim a mídia, e sim a expectativa das pessoas. Filmes e o cinema no geral não foram feitos para ter esse tipo Quando eu fui ver o negócio do Bear Grylls, eu não tava esperando. de interação. Então tu achou que ele não era um filme interativo? Tu achou que não tinha escolhas? Ou tu não tava esperando, tipo, nada. Ou tu tá falando de expectativa, tipo, tu não tava esperando algo foda, portanto tu não se decepcionou. Uma coisa que pode ser feita é brincar com a ordem dos acontecimentos, como é feito brilhantemente em Memento, ou simplesmente escrever uma boa história que subverta positivamente todas as suas expectativas. Agora, se a sua ideia é realmente quebrar essa linearidade, então bem-vindo ao mundo dos jogos. Bem-vindo à mídia que foi justamente feita para isso. Eu não vou mentir que eu me senti chutando um cachorro morto nesse vídeo, sabe? Ninguém realmente liga pra esse assunto e eu nunca vi ninguém alegar que é fã de filmes interativos. De jogos sim, mas de filme ninguém liga. Ainda assim eu espero que tenha dado pra entender o ponto da crítica. Espero que tenha dado pra entender por que eu não gosto desse tipo de mídia. Eu tô fazendo um vídeo bem grande, de mais de 30 minutos, eu queria saber se vocês queriam que eu soltasse ele ainda nesse mês, ou se eu posso procrastinar um pouco mais e só soltar ele em fevereiro. Então eu vou deixar aqui uma meta de 35 mil likes pra esse vídeo. Se bater essa meta rapidinho, eu paro de ficar vendo filme ruim do Adam Sandler e adianto pra vocês. Senão eu continuo. No mais é isso, gente. Ele Beijo, conseguiu um abraço, a meta e nos dele vemos de no próximo likes ali. vídeo. Tchau, tchau. Ele conseguiu a metinha dele. Não tava esperando ter que clicar. Bah, eu acho que eu também não, mano. Eu não lembro. Não faço ideia. Eu não terminei o filme, na real. Mas eu acho que eu também não tava esperando, mano. Eu não lembro realmente. A minha memória está completamente explodida, tá ligado? Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano. O que tem de interessante pra eu ver. Cheguei que a live hoje eu queria que ela fosse mais lenta, na real. Eu não sei quanto tempo já tem de live. Tem meia horinha. Acho que dá pra continuar vendo alguma coisa aqui, mano. Aqui, ó, pô. Lembrei. Posso mostrar pra vocês um bagulho aqui, ó, mano. Te liga só nisso aqui, Bruno.